Oi pessoal, eu sou a Tayane Eu sou o Felipe. e a gente veio mostrar para vocês um pouco da nossa experiência morando quase 3 meses aqui na Austrália, em Melbourne. E como a gente sempre via muitos vídeos, né, para estudar antes de vir, ver um pouco das experiências de todo mundo que veio para cá, a gente resolveu fazer um vídeo também falando para vocês um pouco dos nossos gastos, né, nesse primeiro vídeo, da nossa moradia, que é aqui bem no centro, no CBD. Bom, para começar, a gente procurou muito pelo domain, pelo real estate. A gente procurou no marketplace do Facebook, a gente procurou em várias comunidades do Facebook relacionadas a Melbourne. E a gente começou achando a faixa de preço de 450, 400, 550, né? Até uns 600, assim, para a gente dividir apartamento, para a gente dividir casa, às vezes afastado, às vezes um pouco mais perto. E numa dessas que a gente estava procurando pelo real estate, a gente achou esse apartamento que a gente vive hoje, que é um valor próximo disso que a gente estava vendo, só que ele tem muitas coisas boas dentro do apartamento, então a gente teria menos gastos. Então a gente fez as contas para ver quanto valeria a pena, o que a gente deixaria de gastar, o que a gente gastaria, e chegamos à conclusão que valia muito a pena ficar aqui. E a gente paga 640 por semana aqui, que dá um total de 2.560 o mês, porque aqui em Melbourne também você paga por mês, não é igual no resto da Austrália que você paga por semana. Então, como a gente acaba pagando por mês, você já tem que se acostumar com isso, sabe? Porque a gente também tomou um baque, porque durante as nossas procuras e pesquisas, a gente achava que ia pagar por semana. E a gente mora sozinho, a gente não divide, é um apartamento só nosso, então... Bem grande, um apartamento bem grande, assim, bem espaçoso, bem arejado, a gente tem bastante sol, tem uma varanda que a gente não pode usar ainda porque tá frio, mas completo também, vem todos os appliances, vale muito a pena. Nosso apartamento, ele tem tudo, na verdade, né, o nosso prédio, e fazendo as contas a gente ia acabar gastando muito mais se a gente alugasse uma coisa Afastada. Afastada. Porque aqui a gente tem academia no prédio, a gente tem piscina, a gente tem sauna, a gente tem sala de videogame, sala de coworking, que é uma área para quem quer trabalhar, estudar. Lembrando que a sala de videogame tem um PlayStation 5 e não é uma só, são duas salas, inclusive, a gente está em uma delas. E as piscinas são aquecidas, é tipo muito animal o prédio. Meu, por 640, se a gente fosse fechar um apartamento um pouco mais afastado, dividindo, a gente ia pagar a faixa de 450 a 550, a gente teria que pagar 20 por semana de academia, que daria quase 80 no mês, a média, né? A gente pagaria transporte para poder ir para a escola ou ir para o trabalho, coisa do tipo, coisa que a gente também não paga. A Thay paga um pouco, porque às vezes ela vai trabalhar em uma cidade não, mas um bairro um pouco mais afastado. Sim. Mas, então a gente não tem esses gastos. E lembra que é 640 os dois. É, Né? Então, assim, 320 para cada e 640 o casal. Exato. Tá bom, esse é o nosso gasto que a gente tem com o apartamento, né? Além disso, a gente também paga a parte a luz, água e o gás? É isso aí. A gente paga esses três juntos, que é tudo como se fosse Água quente, desculpa. água quente, gás e eletricidade. Elas vêm tudo junto, porque é tipo um pacote que a gente fechou pela empresa, que ela já vem pro nosso prédio, né? Então a gente paga cerca de 90 a 100 por mês, e a gente usa máquina de lavar, máquina de secar, porque aqui é muito comum, e água quente para lavar as coisas. Sim. Tudo. É bem bom isso. Sim. Vamos lá. Aí, fora isso também, a gente paga, além do aluguel do apartamento, a água que é separada, a gente também paga a internet separado, que é $70 o mês, né, para ter Wi-Fi. Que também é o pacote do prédio, que já tem incluso no prédio, a gente paga a parte. Esses dois são mensais também, não são planos nem pacotes que a gente paga por semana. A gente divide mais ou menos a lógica por semana, para a gente poder chegar no final e pagar tudo, mas... isso é mensal, tá? E aí depois disso, o maior gasto que a gente tem, mesmo depois do apartamento, que a gente inclui água, luz e a internet, seria a comida. A gente come muito bem aqui, a gente não passa vontade de nada. No primeiro mês a gente vivia de macarrão, arroz e ovo. Sim.
até a gente se estabilizar, foi um perrenguinho. Nossa geladeira vivia vazia, né? Geladeira coitada? vazia, agora a nossa Capenga. geladeira tá sempre brilhando de comida. Mas a gente deve gastar cerca de 500 por mês, é o que a gente colocou aqui na nossa colinha. Jogando alto, né? Jogando bem alto, assim, porque sem tem... passar vontade. Sem A gente passar comprar vontade. o que a gente tem vontade mesmo. E a gente acaba, pra gente não gastar e não desperdiçar comida, a gente acaba indo no mercado de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, e a gente compra frango, carne, tudo, assim. Eu não como muito legumes, ela come mais, então acaba comprando isso pra ela. A gente também acaba comprando bastante no Victoria Market, aqui na frente de casa. Que é tipo uma feira, tipo um mercadão, né? É tipo um mercadão aberto daqui, que é tem super feira, tradicional. vende coisas mais frescas e não é caro, é bem barato. É bem legal. E é isso, dá cerca de 100, 120 por semana que a gente gasta. Às vezes gastamos menos, às vezes gastamos mais. Por isso que a gente acabou colocando 500 total, assim, né? Tem gente que faz pesquisa de mercado, que compra tal coisa em um mercado que tá mais barato, outra coisa em outro. A gente não faz isso, pra ser bem sincera, a gente vai só no nos Audi, primeiros que é são mais perto, daqui, né? no Audi. E se a gente passa perto de algum outro e quer comprar alguma coisa, a gente compra também. Então a gente não fica fazendo muita pesquisa de preço, de alimento, essas coisas. Então, porque acaba sendo uma diferença muito pequena, assim. centavos, né? Algumas outras acabam sendo maiores, mas às vezes você só perde tempo indo até lá, sabe? E às vezes, tipo... me deu branco. É uma diferença tão pouca que a gente acha que não vale a pena. E a gente tem preguiça de ficar fazendo esse tipo de pesquisa. Então a gente vai no que tá mais cômodo e mais fácil pra gente. E o áudio é sempre muito mais barato. Então, tipo, é certeza que a gente vai pagar muito barato. Às vezes, aquele queijo que a gente gosta, que é com pimenta, é um queijo muito baratinho aqui, é 3 euros, 3 dólares. Sim. E a gente foi ver a diferença em outro mercado, dava 20 centavos a mais. Então, tipo assim, não faz tanta diferença a gente ficar se deslocando tanto e o áudio é, tipo, 2 quarteirões aqui de casa. Então, facilita muito a nossa rotina também. Sim. Aí, o outro gasto que nós temos seria o telefone. A gente chegou aqui pagando... Quanto foi? No começo? 35, 40? 35, um plano de 30 gigas Isso, pré-pago. na Optus. E... Era muito bom, ele era muito bom. E aí ela achou que não dava muito certo onde ela estava trabalhando. E aí a gente falou, vamos mudar para Telstra. Mudamos para Telstra e foi o quê? Pior decisão da vida, né? Que era pior ainda. Nossa, então, é horrível. Eu trabalhava na cozinha nesse primeiro mês e foi péssimo. Eu entrava na cozinha e travava, parecia que eu estava numa gaiola. Maravilhoso. Não pegava aqui direito na rua, quando a gente colocava o GPS na City, né? O GPS ficava perdido. Então aí a gente acabou voltando, né? Voltamos para a Optus. E aí voltando para a Optus, eu aproveitei para trocar e pegar um celular novo, porque o meu já tinha sido velho de guerra, porque a gente já tinha sido assaltado no Brasil um pouco antes de vir para cá e tal. Então eu fiquei segurando com um celular velho e agora eu consegui poder trocar. Mas aí fechando um pacote, tirando o celular, a gente fechou um pacote de plano pós-pago para nós, que foi um valor de 100. A gente pegou um desconto, era 120, o desconto de estudante. Então acabou ficando bem legal. A gente tem 250 gigas agora, a internet não acaba, pega em todo lugar, é maravilhoso. E como eu optei por pegar o celular, eu pago 70 dólares a mais por um iPhone 14 Pro de 126. Então, tipo assim, vale muito a pena. Muito a pena. E a gente tem quantos gigas, assim? 250. 250 gigas? 250 gigas. 250 gigas, 100 dólares por dois. E o celular foi parcelado em 24 vezes. E caso eu vá embora daqui antes ou algo do tipo, eu tenho que pagar tudo de uma vez só e é maravilhoso. Mas só de pensar que a gente pagou um iPhone de quase 2 mil dólares no valor de 70 por mês dentro do plano, é perfeito, né? Bem mais acessível, né? Transporte. Transporte é aquela história, né? A gente não usa porque a gente tá morando no centro e a gente consegue usar a Free Zone, né? Que É o Free Tram Zone. Aqui em Melbourne a gente tem um tram de graça em uma certa região. É uma parte bem específica, facilita muito e ajuda muito para quem mora aqui no centro, que também foi uma das opções por a gente ter escolhido ficar aqui, né? Sim, só realmente quando eu vou trabalhar numa loja que é em outro bairro,
Aí eu tenho que pagar o transporte e é R$4,60 por viagem. Então eu pago R$4,60 ida, R$4,60 volta. Que aqui não tem preço diferenciado para ônibus, trem, metrô, é tudo R$4,60 o caminho. E é isso. Só que se você quiser pagar o passe semanal, você vai pagar 46 a semana. E se você quiser pegar o passe mensal de 28 dias, você vai pagar 162. É bom para quem trabalha longe, para quem mora mais longe, mas igual a gente falou no começo do vídeo, isso seria um gasto a mais que entraria no nosso planejamento. Então, por exemplo, imagina, se a gente ia pegar um apartamento muito mais barato, afastado, a gente ia colocar 162 para mim, 162 para ela mensal, mais gastos de academia e todas as outras coisas. Então, tipo, a gente uniu o útil ao agradável. Se a gente trabalhasse longe todo dia, valeria a pena, né? Pegar esse mensal ou semanal. Mas como eu realmente uso umas 3 vezes na semana, no máximo. E possivelmente nem use mais no futuro. Talvez eu nem uso, porque eu vou talvez mudar de emprego. Então, e aí eu nem use mais, então transporte é zero. Zero pra gente. Bom, agora saidinhas. Agora a gente... Saidinhas. A gente não sai mais igual a gente saia no Brasil. Vive lá a vida louca. Agora a gente tá meio mais de boa. Até porque a gente acabou de chegar, a gente tá tentando se situar, juntar dinheiro, se acostumar e tal. Tá muito frio. Tá frio. Então a gente não tem saído. A gente também viu que festa, essas coisas aqui não é tão interessante quanto é no Brasil, né? Todo mundo sabe. Comer na rua também, a gente mora bem no centro de Melbourne, então tem muita comida chinesa, muita porcaria assim, sabe? Tipo fast food e tudo mais. Então a gente acaba optando por... Ela odeia comida chinesa. Não, gente, não é que eu odeio comida chinesa, é que aqui realmente só tem comida asiática. Não é nem chinesa, é asiática, tailandesa, japonesa, mas aqui os restaurantes japoneses não são iguais no Brasil e não são iguais no Japão também, com certeza, porque aqui a galera faz o sushi, por exemplo, de manhã, e aí fica lá exposto. O dia inteiro. Entendeu? Fica o dia inteiro. Então você vai comer, a alga já tá murcha, o peixe já tá, né, passado. Então, assim, não vale a pena. Eu amo comida japonesa, mas não aqui na Austrália. Então, a gente talvez não tenha achado um restaurante bom, mas pelas nossas experiências não são a gente tem alguns outros restaurantes que a gente quer ir, mas a gente não vai ainda porque a gente tá se situando, né? Então a gente precisa fazer nosso pé de meia e tal. E comer fora aqui é muito caro, né? As experiências que a gente teve comendo fora foi muito caro. Tipo, por exemplo, a gente vai gastar 100 reais aqui pra comer... 100 dólares. 100 reais comparando. $100 para comer um restaurante, um prato com carne e tudo mais, bebida, massa, entrada e tal, você vai gastar $100. $100 a gente faz a compra da semana e mais um pouco. Então, tipo assim, a gente come muito mais. Se fosse no Brasil, a gente gastando 100 reais para comer em lugar, que é o que a gente já estava gastando lá, a gente não faz nada no mercado por 100 reais. Então a diferença é muito gritante. Então, para a gente ficar saindo para comer besteira, ou não comer tão bem quanto a gente comer em casa, a gente acaba não fazendo. Sim. Mas, por exemplo, agora a gente está indo muito no Winter Market, que é um evento que está tendo no Queen's Victoria Garden Market, que tem comida de tudo quanto é lugar, é maravilhoso, porque é muito mais temperado, tem comida mexicana, tem comida africana, churrasco africano, sim, sensacional. Tem pastelzinho de Belém, uma porrada de coisa que é, super gostoso. Então a gente acaba indo para esses lugares, esses mini eventos. Mas a gente não sai com tanta frequência. Nem cinema a gente tem ido muito, a gente foi uma vez só. A gente foi uma vez nesses 3 meses que a gente tá aqui, né? Mas é porque a gente optou realmente por guardar mais dinheiro, economizar nesse primeiro momento, pelo menos no inverno, né? Porque aí quando for verão a gente sai mais, aproveita mais. A gente pode gastar 100% assim com coisas que vão valer muito mais a pena. E a gente também aproveita para o nosso prédio, porque o prédio é maravilhoso, tem muita coisa para fazer, a gente está num apartamento bem confortável, então é gostoso de ficar e aproveitar aqui também. Sim. Só que a gente incluiu isso aí, sei lá, cerca de 50 a 100 por semana para gastar, para comer na rua. Às vezes a gente também sai da escola, vai comer um McDonald's porque é mais prático. A gente come também no Taco Bell, que é comida mexicana no estilo americano, só que é muito barato. Então, tipo, sei lá, $25 come eu e ela muita coisa. Então vale muito a pena. Sim. Bom, e resumindo,
A gente, como falou no começo do vídeo, a gente não ganha semanalmente, a gente ganha quinzenalmente, né? Então a gente divide os gastos por semana, mas a gente coloca a grana quinzenalmente. A gente combinou de dividir entre eu e ela 450 por uma conta que a gente tem em conjunto aqui, que é a conta da casa. Então, por exemplo, por semana, somando tudo, vai dar 450. Então eu ponho 450, ela 450. Quinzenalmente, cada um coloca 900. Então, 900 duas vezes no mês dá 1.800 para cada um, que totaliza 3.600. O nosso gasto aqui na colinha diz que é 3.330. Então, essa margem que a gente deixa de sobra, a gente deixa para comprar coisa para casa, sair mais para comer. Às vezes a conta de luz é um pouquinho mais alta, aí a gente tá lá com uma gordurinha. Sempre a gente deixa um espacinho. Às vezes a gente gasta menos de comida, sobra um pouco mais desse extra, né, pra gente. Então, por exemplo, o nosso plano é a gente colocar sempre isso que é para casa, mas nos próximos meses, se sobrar dinheiro, a gente pode fazer uma viagem com esse dinheiro, ou algo do tipo, sabe? Então, é mais ou menos isso. O nosso gasto acaba ficando aí em 3.330 mensal. A gente põe um pouquinho a mais e fica 3.600. Que dá 1.800 para cada. Isso aí. Basicamente, se você trabalhar aí de 25 a 40 horas por semana, mais ou menos, que é o que todo mundo trabalha aqui, a gente não vai falar que não, mas é o que todo mundo trabalha. Na primeira quinzena você já paga todas as suas contas da casa e na segunda quinzena você já consegue guardar dinheiro para fazer suas coisas, para querer fazer uma viagem, renovar o curso, que é importante renovar o curso, sempre salvar um pouquinho aí por semana para se dedicar aos planos futuros, né? Sim. E é isso. E é isso. Não, beleza. A gente quer fazer mais conteúdo, né? Tem que cortar. A gente vai fazer mais vídeo pra vocês, contando a nossa rotina, nossos planos aqui, como tem sido, as coisas que a gente faz, cala a boca. E é isso. Valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo.